Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de redação de hoje vai começar aí com a correção das páginas 52 e 53 da nossa apostila. Tá? Então, depois de vocês terem lido um texto sobre a Cinderela, vocês vão explicar por que esse conto é um texto narrativo, gente. Porque ele apresenta personagens que se envolvem em acontecimentos desenvolvidos em sequência, narrados no tempo e no espaço. Então, tudo que é desenvolvido em sequência e que é narrado em tempo e espaço é uma narrativa. Bom, por esse motivo. Número 2, aponte os personagens do conto, identificando entre eles o protagonista, que é o personagem principal. O antagonista é quem se opõe ao protagonista e os personagens secundários são aqueles que aparecem no conto, mas que não têm muita importância. Então, nós temos a Cinderela, que ela é a protagonista. A madrasta e suas filhas são antagonistas, que se opõem à Cinderela, que é a protagonista. E o mensageiro real, a fada madrinha e o príncipe são os personagens secundários, tá? Então, eles aparecem, mas não aparecem com muita frequência, então não são tão importantes. Depois, aí na página 53, vocês vão falar as características físicas e as características psicológicas da protagonista, que é a Cinderela, que ela é linda, as características físicas, e tem os pés pequenos, né? E já as características psicológicas, ela é uma menina meiga. E de antagonista, nós temos as madrastas e as filhas que são feias, e elas são psicologicamente maldosas, invejosas, tagarelas. Se vocês colocaram alguma coisa a mais, tipo meiga, educada, é boa, tá certo também, tá? Mesma coisa aqui, se vocês colocaram alguns adjetivos diferentes, tá tudo certo também, tá bom? E o jogo rápido. Após ler e analisar os textos dessa unidade, complete as informações a respeito dos principais elementos que constituem um conto de fadas. Então, os elementos mágicos são fadas, bruxas, duendes, objetos com poderes fantásticos, poções mágicas. Tempo e espaço indeterminados, os fatos costumam ter acontecimento há muito tempo em um reino distante. A gente não consegue saber quando certo aconteceu. Os antagonistas têm sentimentos negativos em relação ao protagonista. O desfecho, que é o final da história, a vitória do bem sobre o mal. Os contos de fadas costumam apresentar um final feliz. E as protagonistas enfrentam perigos e sofrimentos, né? Então, elas enfrentam sempre aí os antagonistas. Então, essas foram as nossas correções de hoje. E agora nós vamos fazer uma atividade no caderno de redação. Então, gente, essa é a atividade para ser copiada e respondida no caderno de redação, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa, mas eu acredito que vocês já saibam um pouquinho de contos de fadas, então vai ser fácil de responder. Mas se vocês não sabem, você vai fazer uma pesquisa para responder essa atividade. Quem comeu uma maçã envenenada e só acordou com um beijo de um príncipe? Qual é essa história? Né? Um conto de fadas que acontece isso. Que a menina come uma maçã envenenada e aí ela só acordou depois que o príncipe a beijou. Quem picou o dedo em um fuso da roca e dormiu por 100 anos? Qual é essa história? Quem teve que dormir nas cinzas de um fogão por ordem da madrasta? Então, vocês vão copiar as perguntas no caderno e responder. Depois, a número 2, dê o nome da história que pertence ao objeto a seguir. Qual história que tem um espelho mágico? Qual história que tem um sapatinho de cristal? Qual história que tem botas de 7 léguas? Qual história que tem uma xícara falante? Qual história que tem um capuz? E qual história que tem uma casa de doces? Tá fácil, hein, gente? Depois você vai criar uma história com título e ilustração, tá? Você vai copiar uma historinha, você vai criar uma historinha aí no seu caderno com título e com ilustração. Então é para copiar e responder no caderno de redação, tá? E vocês vão bater foto e me mandar essa atividade, tá? Então copiou no caderno de redação, respondeu. Você vai fazer um textinho aí, pode ser até umas 15 linhas, não precisa ser mais que isso não, tá? Você vai fazer uma historinha
que tem um título, você pode desenhar depois. Aí, quando você terminar, você vai bater foto dessa atividade e vai me mandar, tá bom? Então, até a próxima aula.